Olá pessoal, Hugo Carpanese do Falando de Máquinas aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vim falar para vocês da dica da semana, que é sobre dimensionamento de máquina de solda. Não só o dimensionamento, mas como identificar o melhor equipamento. Então essa dica vai para você que vende máquina ou para você que precisa comprar uma máquina. Então vamos lá. Você chegou numa conclusão, você analisou e viu que você precisa de uma certa amperagem. Por exemplo, a gente tem uma máquina pequena de 140 amperes. Então você vai fazer um serviço pequeno, às vezes você é um serralheiro ou só quer uma máquina para trabalhar em casa, enfim. Ou até mesmo, essa dica serve até para máquinas maiores, mas nesse caso a gente vai falar de uma máquina pequena. Então, você viu que você precisa de um equipamento de 140 amperes. Né, que não tenha tanta potência, porque você vai fazer serviços pequenos. Aí você chega na loja, você tem 5 marcas, né, 5 modelos de máquina pequena com a mesma amperagem, 140 amperes, por exemplo, e com uma diferença de valor entre elas, certo? Podendo chegar a uma diferença de até 40%, dependendo ali do modelo do equipamento. Mas você olhando para ele, você vê ali o nome do equipamento e a amperagem. Então você tem uma máquina de solda inversora para eletrodo de 140 amperes. Aí você pensa, vou comprar mais barato, porque é tudo igual. Na verdade não, você tem muitas coisas que você tem que analisar numa máquina para não comprar gato por lebre, né, ou acabar levando o equipamento errado para casa. Ou no caso do vendedor, fazer uma venda aí que venha se incomodar depois e que a máquina às vezes acaba não suprindo a necessidade daquele cliente. Então a primeira coisa que você vê é a amperagem da máquina, para ver se realmente ela tem aquela amperagem que você precisa. Certo? Geralmente as máquinas mudam muito no painel aqui na frente, das opções que ela vai te dar aqui. Então você pode ter uma máquina que não tem um painel digital, que seja todo analógico e não identifique a amperagem, né? Então o painel digital é display digital. Então isso já diferencia bastante. Se você tem uma máquina que tem um display digital que mostra a amperagem real, isso ajuda muito, porque isso vai depender da qualidade da tua rede, a extensão que você está puxando. Então às vezes você pode estar marcando no equipamento aqui que não tem o display, você pode estar aqui, por exemplo, num 70 amperes, ela pode estar dando menos ou mais. Então quando você tem um display digital aqui, você já consegue identificar melhor. Algumas máquinas vêm com a opção, por exemplo, não só de eletrodo, mas por exemplo uma função para TIG, que é o caso desse equipamento aqui. Você tem a função MMA e tem a função TIG. Então você tem dois tipos de solda em um mesmo equipamento. Claro que com algumas exceções, você tem que comprar uma tocha diferente, fazer algumas adaptações, mas você tem essa possibilidade nessa máquina. Então a gente já partiu. Essa é uma máquina de 140 amperes com display digital, o visor aqui digital, certo? E ela tem a função TIG. Já temos, né, a gente já tem aí uns 3 diferenciais. Algumas máquinas não tem isso, ela é simplesmente, né, crua, ali não tem muitas opções. Então já parte daqui. A outra questão você vê também, né, tempo de garantia do equipamento, você vê a procedência, a marca, tem toda essa questão do pós-venda, é bom, né, ficar por dentro, se tem autorizada perto da região para onde você vai, e se caso não tenha, a opção que essa fábrica vai dar para você, no eventual problema, troca, enfim. Então é sempre bom ficar atento nisso. Tem marcas, por exemplo, que dão 6 meses de garantia, né? Ou seja, não dão nem o mínimo um ano que o equipamento ele precisa. A questão mais importante é você ver o ciclo de trabalho, o fator de trabalho dessa máquina. Então, algumas vêm em cima, outras vêm embaixo, algumas vêm atrás, mas sempre vai ter essa informação nessa tabelinha aqui. Então aqui está realmente a capacidade do teu equipamento. Essa máquina, por exemplo, é uma máquina de 140 amperes com um fator de trabalho de 60%. Isso já é um grande diferencial, né? Então, num próximo vídeo eu vou explicar sobre o ciclo de trabalho, né? Eu já expliquei, se não me engano, em alguns outros vídeos, mas eu vou entrar mais em detalhe. Mas enfim, quanto maior o ciclo de trabalho, mais tempo você tem, maior é o serviço que você pode fazer. Então, aqui você tem uma máquina de 140 amperes a 60%. Muitas marcas do mercado ficam nessa amperagem máxima com 30%, 35% no máximo. Então, só por aqui dá mais ou menos a metade do ciclo de trabalho, você já tem uma máquina com bastante vantagem. Quando não, ela é o mesmo preço dessa outra máquina, ou às vezes o valor que ela é a mais, vale a pena você fazer essa troca. Então vale a pena você pagar um pouquinho a mais e ter uma máquina com um ciclo de trabalho maior. Então assim, recapitulando,
você olha o painel, se a máquina tem um painel digital, display digital, se ela tem mais funções além da eletrodo, ela pode ter, por exemplo, uma função TIG, e o mais importante, o ciclo de trabalho, sempre se atentar ao ciclo de trabalho. Então essa foi uma dica para vocês fazerem um comparativo na hora de comprar uma máquina. Isso vale para máquina pequena, vale para máquina grande, sempre olhar as tecnologias que elas disponibilizam e principalmente o ciclo de trabalho. Beleza? Essa foi a dica da semana do Falando de Máquinas. Na próxima semana vai ter outras dicas sobre outras máquinas e acompanhem tanto no Instagram ou no YouTube. Beleza? Fechou, moçada? O Carpanese com vocês. Valeu!